Boa noite. Doutora Plague abrindo as portas do sanatório. E essa noite nós vamos para a Escócia. As catacumbas de Edimburgo são uma série de câmaras formadas nos 19 arcos da South Bridge. Foi concluída em 1738 com a finalidade de expandir o vale. No final do século XVIII, Edimburgo era uma comunidade em crescimento. E então, duas pontes foram construídas, a Ponte Norte e a Ponte Sul. Em cima da Ponte Sul ficavam diferentes tipos de comércio e as câmaras serviam como depósitos para essas lojas. A inauguração seria um grande acontecimento e um juiz, que era o morador mais velho da cidade, juntamente com sua esposa, foram convidados a serem os primeiros a cruzarem a ponte. Só que 7 dias antes da inauguração, a mulher morreu. Mas mesmo assim o juiz achou que deveriam, de qualquer maneira, honrar o compromisso e ele, de fato, atravessou a ponte. A mulher também, só que dentro de um caixão. E isso chocou toda Edimburgo e a ponte foi amaldiçoada. A maioria dos habitantes recusou-se por muito tempo a atravessar. Para que todo o espaço fosse aproveitado, seus arcos se transformaram em outro tipo de centro comercial, onde ficavam ourives, sapateiros, encadernadores, e eles dividiam o espaço com os depósitos, no cerca de mais de 120 quartos, que também eram chamados de cofres. Mas tudo foi concluído em um espaço de tempo muito curto, e então não deu tempo de selar a estrutura contra a água, e com isso as infiltrações, a umidade, mofo, doenças trazidas pela água fizeram com que os comerciantes aos poucos fossem abandonando os arcos. Então, novos moradores se instalaram. Em 1940, muitos irlandeses, fugindo da fome e da crise, chegavam à Escócia em busca de trabalho. E eles não podiam pagar por uma casa. Então, eles fizeram das catacumbas um lugar para viver. Mas também todo tipo de gente foi para lá. E em pouco tempo, além de um cortiço, as catacumbas também se transformaram em abrigo para vagabundos, ladrões, casas de jogos e de prostituição. E também um esconderijo de assassinos. Outros moradores de lá, que também eram bastante conhecidos, eram os ladrões de cadáveres. As catacumbas ficavam entre o cemitério e a escola de medicina. Os corpos eram roubados dos túmulos e escondidos embaixo da ponte para durante a noite serem vendidos a médicos e aos estudantes. E alguns moradores dizem que também pessoas mortas durante brigas ou as vítimas de um serial killer também eram vendidos. Só que as condições para quem morava lá eram horríveis. Os quartos eram apertados, escuros e muito úmidos, não havia luz solar. E o ar não circulava. E nem preciso falar que também não havia água corrente, e muito menos saneamento. E muitos morreram de doenças trazidas pela sujeira. Em muitos dos quartos ou cofres ficavam alojadas às vezes até mais de 10 pessoas. E tudo de ruim que podia acontecer em um lugar ou começava ou terminava embaixo daquela ponte. Porém, até mesmo esse tipo de atividade estava ficando fraca. Então, os ladrões de corpos foram para o outro lado da cidade. Os andarilhos, as prostitutas e também as famílias foram colocados para fora. E as catacumbas foram seladas para que ninguém mais voltasse lá. E assim ficaram por mais de 100 anos, até que em 1988 um homem que se tornou proprietário das lojas em cima da ponte descobriu as catacumbas e resolveu reabri-las para expor ao mundo o passado de Edimburgo. E durante as escavações todo o horror ressurgiu. A energia ruim estagnada por tanto tempo entrou em movimento e os fantasmas também. Foram encontrados ferramentas, restos de ostras que eram escondidas ali por serem, na época, a comida mais barata. E também algumas ossadas. Os homens que trabalharam nas escavações sentiram o poder da energia negativa e isso também aconteceu ao encarregado de investigar e preparar as catacumbas para abri-las à visitação. As guias do lugar contam sobre os fantasmas mais ativos.
Uma delas disse que nunca acreditou nisso e em nada que não pudesse ver. Até que ela viu, e depois disso, ela não teve mais como negar a existência deles. Ela alega sentir que sempre que entra nas catacumbas, levando um grupo de turistas, ela sente algo muito ruim que parece sufocar. É uma presença maligna e constante. Algumas pessoas ficam tontas e enjoadas, e isso tudo passa assim que deixam o lugar. Outra guia de turismo disse que existe o fantasma de uma mulher aparentando cerca de 20 anos, que aparece vestida de preto da cabeça aos pés e que ataca apenas mulheres grávidas. Essa guia mesmo foi atacada, ela foi empurrada e também adoeceu por 3 vezes durante a gravidez de sua segunda filha. Segundo o médium, esse fantasma diz ter perdido seu filho. Ela não quis contar como. Acredita-se que ela tenha sido uma prostituta e que abortou lá dentro das catacumbas, e daí a raiva pelas grávidas. Outro fantasma bastante conhecido é chamado Jack, um garotinho de cerca de 5 anos que segura a mão das pessoas e as puxa pelas roupas. Na maioria do tempo ele é amigável, mas às vezes ele atira pedras. Ao que parece, Jack foi um dos desaparecidos no ano de 1800 e acredita-se que ele foi levado até lá e assassinado. Mas o fantasma mais assustador, sem dúvida nenhuma, é descrito com um rosto deformado e não tem olhos. É muito alto, usa roupas pretas e botas, e por isso foi apelidado de Senhor Botas. A sua presença é extremamente maligna e faz com que as pessoas se sintam mal. Testemunhas disseram que ele odeia a luz e ataca se algum tipo de luz for colocada em seu rosto. E por isso mesmo as visitas às catacumbas são feitas à luz de velas. Ele também odeia pessoas. Visitantes escutam uma voz tenebrosa gritando: "Saia!". No chamado quarto do Senhor Botas, que dizem ser o que concentra mais energia ruim, foi encontrada durante as escavações a ossada de uma mulher. E mais tarde foi descoberto que se tratava de uma prostituta assassinada por ele. O corpo ficou naquele canto por muito tempo e exatamente por isso, qualquer pessoa que chegue perto desse canto é empurrada e arranhada. Só que muitas pessoas, mesmo sem saber dessa história, evitam permanecer ali, porque elas dizem se sentirem muito mal. Uma senhora ignorou essa sensação e foi empurrada, e viu um rosto assustador flutuando diante dela. A chamada sala do sapateiro era realmente onde um sapateiro trabalhava, e ele parecia ainda continuar a trabalhar. Por várias vezes foi ouvido o som de coisas se arrastando, também o som de uma serra e de ferramentas. É um fantasma muito amistoso. Os visitantes já o viram em pé, sorrindo. Ele parece gostar de visitas. Ao lado é a sala onde as grávidas passam mal a ponto de precisarem deixar o lugar. O fantasma da jovem de preto aparece com expressão de raiva e empurra as pessoas. As manifestações estão em cada um dos quartos, mas é no maior, o do Senhor Botas, que se concentra grande carga negativa. As câmeras param de funcionar por alguns segundos ou se apagam totalmente. Houve relatos de pessoas sentirem fortes dores de cabeça e mal-estar. Pessoas são arranhadas, são tocadas e as baterias são descarregadas. O pequeno Jack também costuma aparecer nesse mesmo quarto, e foi lá que investigadores paranormais deixaram para ele um urso de pelúcia que se moveu. Ele girou completamente bem em frente à câmera e junto a isso foi captado em EVP a voz de uma criança. Há também relatos de cachorros fantasmas. Já foram ouvidos e captados latidos e sons de patinhas invisíveis passando, correndo pelos visitantes. A cidade de Edimburgo tem embaixo dela esse presente. São batidas ecoando nas paredes, passos e sussurros e toda uma atividade forte daqueles que foram excluídos da sociedade e que ainda continuam tentando se comunicar. Semana que vem eu volto trazendo mais um lugar escondido no mundo, mas o lugar onde os fantasmas são donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.